Foi aprovado o primeiro projeto de lei que cria a política municipal de agroecologia e produção orgânica em Florianópolis. Por isso, no UFSC Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre alternativas ecológicas. Eu converso com o vereador Marquito, que é engajado em causas e políticas ambientais. Como que vai funcionar essa lei a partir de agora? Essa lei é a lei que institui uma política municipal, então ela tem as suas diretrizes, né? Agora que ela foi aprovada na Câmara em 2 votações em plenário, ela foi até o chefe do executivo, que é o prefeito, para ele sancionar essa lei. A partir do momento que ele sancionar essa lei, a lei já apresenta que ele cria um grupo interinstitucional, composto por algumas diferentes secretarias da prefeitura para regulamentar essa lei. Eu também sugiro que ele convide setores da sociedade, como ONGs, grupos autogestionados, para sentar juntos para a regulamentação, dizendo qual é a secretaria que vai fazer tal atividade, dizendo como que vai ser a questão dos recursos, do financiamento, do fomento, né? Então essa é a etapa dele sancionar e também instituir um grupo para pensar na regulamentação desta lei. Qual que foi a dificuldade de aprovação dessa lei? A primeira dificuldade que a gente encontrou foi a questão que a gente inicialmente, no primeiro texto, a gente fez uma previsão de ter um fundo municipal, para que o município colocasse um fundo e esse fundo fosse distribuído para as organizações que praticam, né, um fundo de recursos financeiros. A gente teve que tirar pela questão da técnica legislativa, né, porque a gente não pode promover mais custos para o município quando a gente legisla enquanto vereador, né? Sim. E na tramitação, ela também teve um pouco mais de dificuldade na comissão de orçamento. Nas outras, ela passou muito bem adequada. Essa lei ela tramitou por 5 comissões, né? Em cada comissão, ela teve um parecer, teve um voto de vistas, e nessa tramitação foi retirado algumas coisas, dentre elas essa questão do conselho, que era instituir um conselho municipal de agroecologia e produção orgânica e um fundo. Então foi retirado essas 2 etapas e foi recomendado que fosse instituído essa comissão para regulamentar a lei agora. Certo. Além dessa, existem outras políticas públicas engajadas nas questões ambientais aqui na cidade? Algumas estão já acontecendo, em andamento. A cidade de Florianópolis, ela pulsa, ela é muito... aqui nós somos um celeiro praticamente de iniciativas de compostagem, compostagem doméstica, compostagem comunitária, institucional, né? Nós temos vários exemplos. Tanto é que há pouco tempo, o Ministério do Meio Ambiente fez uma capacitação com 11 municípios do Brasil inteiro que foram selecionados pelo Fundo Caixa para um programa de compostagem. E a cidade escolhida para sediar a capacitação foi aqui, porque as saídas de campo, nós tínhamos várias experiências para visitar. Foram visitar a Revolução dos Baldinhos, foram visitar o Sesc, em Cacupé, que tem um gerenciamento dos resíduos orgânicos, né? E a gente percebe que nós temos sim esse tecido social, né? Muito vivo nesse tema, por isso que sustenta uma política dessa de agroecologia. Sim. Não é uma coisa que foi feita em gabinete, de uma ideia brilhante, não. Ela está viva na sociedade, né? Então, eu acho que eu, como vereador, eu fico muito feliz de cumprir essa função social, que o vereador deveria ser para isso, de colocar na agenda política e legislativa aquilo que a sociedade está emergindo, né? Sim, com certeza. Falando da Revolução dos Baldinhos, né? A separação correta do lixo é um fator assim, decisivo, né? Para a gente frear esse processo de poluição que a gente vem fazendo, vem criando aí, né? Aqui a gente pode falar um pouco mais sobre como que funciona a Revolução dos Baldinhos, que está aí há 10 anos já, né? E as pessoas ainda não têm conhecimento da grandiosidade desse projeto. Então, a Revolução dos Baldinhos ela acontece ali na comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo. É uma das comunidades hoje com maior índice de criminalidade e violência, especialmente jovens negros, né? De 14 a 28 anos, né? Nós temos aí indicadores bem cruéis, assim, como naquele bairro especificamente, como o número de mortes per capita de faixa de Gaza em período
pesado, é pesadíssimo. Nossa. Ano passado, em 2017, Florianópolis ficou entre as 50 cidades mais violentas do mundo per capita. E a gente não vê, porque elas estão indo nas periferias. Existe uma disputa muito grande hoje nesses territórios. A gente enxerga, mas não vê, né? A gente enxerga, mas não vê, e só começa a aparecer quando isso se extrapola e acontece, de repente, um assassinato desse na beira-mar, uma troca de tiros no centro da cidade, né? Mas ela está lá acontecendo. Sim. E as pessoas daquele território sentem, né? Então, é nesse contexto que surge a Revolução dos Baldinhos, né? Num contexto, e também com o problema de rato. Ele surgiu a partir do problema de rato, né? Então, a solução foi tirar a comida do rato e guardar em baldinho e levar esse baldinho para fazer compostagem. Então, a gente faz um sistema que chama gestão comunitária do resíduo orgânico. Quando a comunidade se engajou, se organizou, né, para fazer um processo de coletar o seu resíduo orgânico, transformar em adubo e esse adubo gerar hortas na comunidade. Isso surgiu já há 10 anos, o projeto já completa 10 anos, né? Tem uma história viva, né, assim, acontecendo, tem vários frutos dessa história viva. A coordenadora hoje, a Carol, ela acabou de entrar na UFSC, no curso de Educação do Campo, licenciatura em Educação do Campo. Então, a grande vitória, sair daquela comunidade, hoje está numa universidade pública, num curso que ela tem paixão de fazer, né? E ali é isso, essa vontade de querer mudar uma realidade, né? E nosso resíduo, em geral, ele é composto de quase que 50% de orgânico, que são os restos de comida, os restos de cascas, frutas, as podas, as folhas das árvores, quando a gente roça a grama, tudo isso é resíduo orgânico. E não faz sentido algum a gente misturar isso com os outros lixos ou resíduos e mandar para o aterro. O aterro sanitário fica a 60 quilômetros daqui lá em Biguaçu. E a gente tem um custo alto para mandar isso embora. E a Revolução dos Baldinhos, naquele contexto, apresenta para a sociedade de Florianópolis e para o mundo hoje uma solução que, no bairro, a gente pode tratar o resíduo orgânico. Separando na fonte, né, separando já lá na sua casa, tendo um sistema comunitário de coleta, que elas passam 2 vezes por semana coletando o resíduo, levando para um pátio, transformando em adubo e esse adubo voltando para as hortas, né? Então, fazer um ciclo virtuoso dos resíduos, né? E virar uma fonte de renda também para as famílias, né? Virou uma fonte de renda no sentido de vender uma parte daquele composto, mas ele ainda não paga o serviço prestado. Por isso a necessidade de uma política que a gente apresentou, já protocolou um projeto de lei chamado Pagamento por Serviço Ambiental na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, que é o quê? Muito simples, não onera o município, não gasta mais nada com o município de Florianópolis. Por quê? Nós temos um sistema em Florianópolis que a CONCAP, hoje é uma autarquia, e ela tem a sua função de coletar todo o resíduo de toda a cidade. Todo o resíduo de toda a cidade vai para um único ponto, lá para o Itacorubi. Lá é pesado e lá tem um caminhão gigante esperando para que todo esse lixo vá naquela caçamba e ele leva até o aterro sanitário, em Biguaçu. Esse custo, só o custo de enterrar é hoje R$ 151 por tonelada de resíduos enterrados. Então, para eles é bom que o volume seja grande. Seja grande. Aí, por isso, o pagamento do serviço ambiental urbano, que é pagar para a Revolução dos Baldinhos esse serviço ambiental que é desviado do aterro, que é tirado do aterro. Claro, nada mais justo que isso. Por que isso ainda não está funcionando dessa maneira, né? É isso. Então, assim, a CONCAP continua com a sua função de coletar e a Revolução dos Baldinhos assume o papel do aterro no seu bairro, gerando trabalho, gerando renda. Então, ao invés de pagar os R$ 151 para o aterro, paga-se para a cooperativa Revolução dos Baldinhos. E gerando frutos também, porque ele vai para as composteiras, né? As composteiras transformam em adubo e esse adubo é usado para plantar coisas maravilhosas. Não é só isso, gera trabalho, renda, empoderamento, autoestima para aquela comunidade, para aqueles jovens. A maior parte são mulheres, né? Que têm suas crianças para cuidar. Então, assim, por que não distribuir esse valor que hoje na cidade o aterro sanitário ou esse sistema centralizado custa só o aterro, não estou falando do sistema de coleta, só para enterrar, R$ 30 milhões por ano. É o mesmo orçamento que nós temos para toda a política de assistência social do município. É quase 3 vezes mais do que o orçamento que nós temos para a política de cultura e esporte no município. Tu imagina que a gente paga 3 vezes mais para enterrar lixo do que a gente investe em esporte e cultura na cidade? É absurdo, né? Então, assim, por isso a necessidade
desse instrumento, o pagamento por serviço ambiental urbano, para dar sustentabilidade à Revolução dos Baldinhos. E aí outras comunidades que tem muita gente, a gente tem uma rede hoje de compostagem, chama comunitária, que tem mais de 200 pessoas, são mais de 40 bairros querendo implantar esse modelo. Só que tem que ter um incentivo mínimo, sabe? Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí que já já a gente volta.